Bom dia, bom dia, bom dia. Este é nosso café com coragem, mais uma vez reunidos aqui nesta manhã para celebrar esse dia que o Senhor fez e que Ele separou para todos nós. Podemos aí termos alguns momentos fortalecendo aqui a nossa imunidade e que o Senhor possa acrescentar demais aí no seu coração e também na sua vida. Então, um bom dia com muita alegria para mim, muita alegria para você. Café com coragem, que tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade psíquica, a nossa imunidade espiritual, nos preparando para esse período pós-pandemia e aquilo que o Senhor está esperando de todos nós, então, como igreja. Então, um bom dia para você, realmente com muita alegria. E estamos aqui em Tatuí com 21 graus, já uma manhã aquecida. O dia promete ser um dia muito agradável e gostoso, e aí, ainda mais quando um café e a coragem estão sobre a nossa vida e conosco, então com certeza isso há de nos fortalecer e fortalecer muito. Então, bom dia para você de perto. E olha lá, a irmã Ângela já está informando para nós que lá em Santa Rosa, 4 graus. Então já está friozinho, hein, Ângela? Puxa vida, tomara que o Clóvis tenha tomado aí um chimarrão e tenha aquecido para sair para o trabalho. Então, se você pode, à medida que você for entrando, se você pode colocar a temperatura aí da tua cidade, para nós termos uma ideia de como que está o estado de São Paulo. Toda esta semana temos aí gastado tempo buscando esse fortalecimento na alma, buscando esse fortalecimento na alma, tratando justamente dos assuntos das igrejas da Ásia Menor, das 7 igrejas do Apocalipse. Eu tenho certeza que tem sido grande bênção para todos nós. Mari está informando aí que estamos com 16 graus em São Paulo, então está gelado ainda, hein? A coisa está friozinha, precisa tomar. Em São Paulo não é um chimarrão, mas em São Paulo é um café com leite. Pastor Lene Pachau, lá de Juliaca, buenos dias, 3 graus abaixo de zero, irmãos, 3 graus abaixo de zero. Olha aí, Ângela. Juliaca, então está daquele jeito, as montanhas estão de Juliaca, estão cheias de neve aí, hein? Pastor Lene, um abraço à esposa, à família, um abraço especial à Linda. Deus te bendiga, Deus abençoe todos os hermanos, Deus bendiga todos os hermanos. Buenos dias, bom dia para todos nós. Já pensou, Mari, hein? Menos 3 lá em Juliaca, uau! Então, por isso que São Brasil aqui tem que se alegrar e muito, né? Tá vendo? Não dá nem para falar nada, hein, Angela, que lá aí tá 4 graus. Botucatu 13 graus, então tá calor, porque lá tá menos 3, hein? Amém. Então, que bom. E Dina, como é que está Arequipa? Como é que está a temperatura? Como é que está as coisas em Arequipa? Aí passa para nós aqui. Pastor Isaac informando que Itupeva, 19 graus também. Tá até gostoso, né? Um dia a todos que estão chegando, quem quiser passar um friozinho gostoso, Juliaca, lugar convidativo, então. Friozinho gostoso para quem gosta, é claro, né? 4 graus no Rio Grande do Sul, então os irmãos estão no chimarrão lá em Juliaca. Pastor Lene, o que toma aí para esquentar esse frio aí, meu amigo? O que toma para esquentar esse frio aí? Ô Edson, hoje é sexta-feira, meu amigo. Nossa, desejando bom dia quando já passou, né? Não dá não. 26 graus lá em Manaus, aí é quente, né, pastor Isaac? Aí já ajuda demais da conta. Aí somos fortalecidos, né? Aí sim somos fortalecidos. Com 26 graus, então o tempo já está gostoso.
Mas nós temos estudado então bastante essas cartas aí, e o objetivo é qual? Fortalecer não somente a nossa parte espiritual, lógico que ela sempre em primeiro lugar, mas o objetivo é fortalecer também a nossa questão emocional, psicológica. E a igreja também de Tiatira, que nós vamos estudar hoje, também é uma igreja muito preciosa, e eu tenho certeza que é um texto que vai nos abençoar muito, porque o que tem nos ajudado e o que precisa nos ajudar hoje como igreja é fazer uma avaliação. Obrigado, Janaína. 13 graus nessa outra parte de Botucatu. O que precisa nos ajudar é quando nós demos essas cartas, todas essas cartas do Apocalipse. Nós precisamos olhar para elas e trazer para a nossa vida um aprendizado. Então, Arequipa, obrigado, Dina. Arequipa está com 13 graus. Olha que diferença aí, hein? 13 graus. Lá para Juliaca, que está menos 3. Graça de Deus mesmo na vida dos nossos irmãos lá. Porque se nós precisamos aprender com as coisas do passado, nós precisamos aprender com as coisas do momento, para que a nossa história, o nosso futuro seja marcado por diferenças e aprendizado e crescimento. É só olhar aquilo que já aconteceu ao longo da história. E quando a gente olha para essas igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor trata com aquela igreja dentro da realidade deles, e dentro da realidade deles tem as peculiaridades que hoje também nós enfrentamos como igreja, principalmente aqui na América Latina. Então, Jesus ele vai gastar 12 versículos com a igreja de Tiatira. E já nessa introdução, Jesus vai gastar 12 versículos com a igreja de Tiatira para o Império Romano e para toda a Ásia Menor. Não era a cidade mais importante, não era uma das grandes capitais do Império, mas para o Senhor Jesus tinha uma importância muito grande. E por que para ele tinha uma importância muito grande? É isso que nós queremos então descrever aqui dentro do nosso pensamento. E para nós entrarmos nisso, eu quero que você pegue o seu café com coragem, o seu café ou pretinho, ou chimarrão, né? Ou café com leite para esquentar, ou um chazinho, para nós mergulharmos aqui nas Sagradas Escrituras. Mas por que Jesus vai gastar um pouco mais de tempo com essa cidade, com esta igreja? Uma cidade que tinha duas grandes indústrias, uma era que fazia bronze e a outra então fazia as imagens. Eram duas grandes cidades que tinha ali, somente essas duas. Então, a maioria das pessoas teriam que trabalhar nessa cidade se não tivesse um comércio. Então, os trabalhadores, o povo de uma maneira geral, todos eles trabalhavam nessa cidade, e nessas empresas. Esses cristãos vão viver o seu período de dificuldade justamente por conta dessas coisas. A perseguição do Império Romano, perseguição dos judeus já um pouco menos, mas o sincretismo foi muito forte, porque se ontem nós falamos de alguns deuses na igreja de Pérgamo, hoje nós vamos enxergar que a cidade de Tiatira tinha ali outras religiões. Então, ou seja, ela não era diferente da influência espiritual das outras igrejas. Pelo contrário, a influência sobre Tiatira ainda era maior, porque em Tiatira ainda tinha a influência, além de grego-romana, também tinha a influência de toda a mitologia grega. E lá havia alguns templos religiosos,
como tinha ontem em Pérgamo, mas aqui em Tiatira, pelo tamanho da cidade, que talvez não tinha mais de 100 mil habitantes nessa época, eu acho que até bem menos, tinha lá, eu alistei aqui pelo menos 4 templos que eram, e 4 deuses que eram cultuados ali, e 4 templos, um deles que era Apolo, Tirimânios e Artemis, que era Diana dos Efésios. E tinha ainda um santuário para Cibila. Então, aqui, pelo menos 4 templos e 4 deuses, sendo que Apolo era conhecido como sendo o filho de Deus. Se Zeus lá era o Deus, Apolo era o filho de Deus. E ainda havia esse santuário de Cibila, onde descrito que no santuário de Cibila, as discípulas de Cibila eram profetisas, e elas que profetizavam sobre a cidade, e era desde as jovens, as mulheres, desde adolescência e juventude, já eram convidadas a ir morar no templo de Cibila, e lá era feito um trabalho forte, discipulado, para que perpetuasse o trabalho à deusa de Cibila. Então, quando nós olhamos para esta realidade aqui, nós vemos que era uma cidade com uma influência muito grande. Apolo, Tirimânios, Artemis, que era a deusa romana, e também Cibila, que essa então havia um investimento muito forte desde a juventude e adolescência das mulheres, para que se tornassem discípulas ali. Por isso que quando nós vamos pegar no capítulo 2, no versículo 18 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, Jesus ele vai se apresentando como? Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Então, se nessa cidade eles tinham lá o deus Apolo, que era conhecido como sendo o Filho de Deus, Jesus se apresenta dizendo: aqui diz, estas coisas diz o Filho de Deus. Ele se apresenta mostrando quem realmente ele era e quem era o Filho de Deus. Ele também se apresenta dizendo: aquele que tem os olhos como chama de fogo, mostrando que ele estaria ali em todos os lugares e vendo todas as coisas, e diz que ele tinha os pés semelhantes ao bronze polido. Como eu falei para vocês na abertura, lá em Tiatira só tinha as 2 fábricas. Uma que era a fábrica de bronze, e em Tiatira tinha o bronze mais resistente e era uma das melhores fábricas da região. Por isso que Jesus então se apresenta contextualizando com a cidade dentro de uma realidade que eles conheciam. Primeiro falando a respeito de Apolo, que havia 4 deuses, mas que ele era aquele que tinha os olhos como chama de fogo, que enxergava todas as coisas, e era também aquele que tinha os pés como bronze, ou seja, não era pé de barro como de Daniel, mas o pé de bronze, aquele que ao pisar, ao exercer a justiça, todos veriam, porque ninguém poderia impedir. Bronze polido, seja aquele que ia chamar realmente a atenção, e todos iam saber que tinha lá. Então, não era Apolo o Filho de Deus, mas sim Jesus. Percebe como ele apresenta para destruir a cultura infiltrada naquela cidade, mostrar a cultura do céu. Quando a gente olha, por isso que é importante cada um fazer uma pesquisa da história da sua cidade, o seu fundamento, quem chegou lá e quem começou, porque isso nos ajuda a ampliar o nosso horizonte cultural da cidade. E lá, para desconstruir tudo aquilo, então ele se apresenta: eu sou o Filho de Deus. Versículo de número 19, capítulo 2: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Quando a gente olha para Éfeso e a gente vê uma realidade, aqui a igreja de Tiatira é completamente diferente, porque
essa igreja já era uma igreja que está se esforçando um pouco mais, se dedicando um pouco mais, e talvez seja por isso, ou um dos motivos pelo qual Jesus vai gastar mais tempo conversando com essa igreja, trazendo um direcionamento com essa igreja. E mais uma vez ele diz: eu conheço vocês, estou vendo o amor de vocês, eu estou vendo a fé de vocês, eu estou vendo as obras de vocês, estou vendo o serviço de vocês, estou prestando atenção na perseverança, estou vendo que as últimas obras são maiores até, mais numerosas do que as primeiras. Então me parece uma igreja extremamente apaixonada. E por que eu falo que era uma igreja apaixonada? Porque eu creio, pelo que eu tenho visto aqui, estudado nesta carta a esta igreja, que a única coisa que tinha sobrado para eles realmente, e que eles estavam confiando e depositando toda a sua confiança, era no Senhor Jesus. Se a igreja de Éfeso tinha perdido o amor, essa igreja de maneira nenhuma, pelo contrário, essa igreja está extremamente apaixonada por Ele, extremamente dedicada a Ele. Eu acho que de tudo que havia sobrado era isso. Agora, uma igreja com tudo isso daqui, tem também os seus momentos de dificuldade. Uma igreja que luta contra esses poderes espirituais fortes aqui, grego, romano, e tem a questão dos judeus que não tinham tanta influência, mas tinha lá também a sinagoga, a cultura misturada grego-romana. Eu fico imaginando o nível de batalha espiritual que eles estão travando nessa igreja. Por isso que Jesus olha e fala assim: eu conheço vocês, eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço tudo. Lógico que isso nos mostra que Jesus conhece, e mais de nos conhecer, Ele também conhece a motivação do nosso coração para aquilo que nós estamos fazendo ou por aquilo que nós estamos fazendo. Ele percebe toda a importância de um período pós-pandemia, daquilo que vai ser importante para nós daqui para frente. O que é que vai nos motivar? A gente tem que ter em mente que a nossa motivação precisa saber que estamos sendo vigiados e acompanhados por um Senhor que olha para cada um de nós, que está observando a motivação do nosso coração, que está sondando tudo aquilo que nós estamos querendo fazer. Ele diz: eu conheço vocês muito bem, eu sei o lugar que vocês habitam. E mais uma vez ele vai falar deste lugar como tendo na sua cultura a ação do adversário, a ação de Satanás. Então, na Ásia Menor, a batalha espiritual muito intensa, muito intensa. E acho que o discernimento, ele tem que ser muito importante. E eu até quero falar com você a respeito de discernimento, porque me veio à mente agora, uma vez que a gente está fazendo uma matéria de fenomenologia da religião com o pastor Ronaldo Lidório. E aí, naquelas aulas lá, ele contou para nós uma experiência que quando ele chegou na África, no meio dos cocombas, ele estava presbiteriano, então meio tradicional ainda, e ele está chegando lá, e chegando no meio da tribo lá, e ele falou que saiu um indígena vindo na direção dele, falando em inglês, e ele percebeu que aquele rapaz estava endemoniado. Mas aí ele perguntou para o rapaz, falou assim: aonde foi que ele aprendeu inglês? E aí falaram para ele assim: não, ele não aprendeu inglês em lugar nenhum. Ele é nativo daqui, nunca saiu daqui. Então o Ronaldo entendeu que era uma batalha espiritual sendo travada. E ele estava falando em inglês porque o Ronaldo entendia ali no inglês. E ele então trouxe uma palavra de autoridade. Ele falou que aquilo então abriu a visão dele, abriu a percepção espiritual dele para compreender a força desta batalha espiritual que era travado ali na sua chegada no período dos cocombas. Essa igreja de Tiatira, por 4 deuses, mais a influência espiritual profética de Sibila, tudo isso
faz com que os Jesus tenham cuidado, se não maior, mas de dar uma atenção maior e um pouco mais de palavra à igreja de Tiatira, porque eles sabem a pressão que eles estão recebendo, sabem o sofrimento que eles estão passando, sabem a dor que eles estão passando. Versículo 20, olha só, se ele trouxe essa palavra de elogio sempre para todas as igrejas, também ele tem uma palavra de repreensão, e ele diz: tenho, porém, contra ti, que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o problema doutrinário e teológico da igreja era que justamente ela permitia que Jezabel trouxesse alguns ensinamentos heréticos, fora de uma realidade. Ele faz aqui menção de Jezabel, a esposa de Acabe, e muitos de nós também erroneamente, vou repetir, erroneamente nós fazemos menção a Jezabel como sendo de repente uma questão de perversão sexual apenas. Só que a questão de Jezabel não é de perversão sexual. A esposa de Acabe não era uma pessoa voltada ao adultério carnal em si, mas sim a questão do adultério espiritual. Por isso que ele está falando, olha, o que é que vocês estão permitindo. Então, muito parecido com o de Pérgamo. Me parece que esta mulher, não sei se sabemos se esse nome, ou se era apenas um espírito influenciando uma mulher, ensinava algumas heresias para os irmãos da igreja, talvez muito parecido com o de ontem. Vamos adorar, e Jezabel era essa: podemos adorar o Senhor, podemos, mas vamos levantar altares para Baal. Então me parece que o ensinamento desta mulher dentro da igreja era justamente isso: podemos servir ao Senhor Jesus, mas vamos adorar Cosme e Damião, vamos cultuar fulano de tal, vamos cultuar Apolo, que também é um outro filho de Deus, vamos cultuar Tirânios, vamos cultuar Artemis, que Artemis também é de Roma, então veio trazida para cá, vamos adorar também. Então, seja, era alguém que trazia uma influência para o mal de ensino e de doutrina. Por isso que ele está dizendo assim: olha, eu estou chateado com vocês, porque vocês estão permitindo que ela seduza os meus servos na prostituição. E na prostituição que está falando aqui, justamente no sentido espiritual. Eu adoro a Jesus, mas eu também adoro uma outra coisa. Eu adoro o Senhor, a Deus, mas vamos construir um altar para Baal. Era alguém que exercia então uma grande autoridade naquele povo, e também a comerem do sacrifício daquilo que era oferecido pelos templos. Aliás, foi uma das coisas que os apóstolos tiveram que ver: olha, que vocês fiquem afastados das carnes sacrificadas e do sangue daquilo que vai ser sacrificado ao templo. Fica fora disso. Atos capítulo de número 15. Então, vocês percebem o nível de batalha espiritual que essa igreja também está dizendo aí. E uma das coisas que aí agora eu vejo que é o ápice deste momento que o Senhor compartilha com essa igreja, e eu quero que vocês entrem comigo dentro dessa história, porque eu disse lá no começo que essa cidade só tinha 2 grandes fábricas. E para os trabalhadores dessa grande fábrica, eles teriam que ou ser adoradores e frequentar o templo de Apolo, ou frequentar o templo de Sibila, ou frequentar o templo de Artemis. Se eles não frequentassem ali um desses lugares, eles não poderiam trabalhar em nenhuma dessas 2 empresas. O que sobraria para eles? Aí nós percebemos o nível de grande batalha espiritual que eles tinham que travar, e aí eu faço uma avaliação de ver que eles precisariam tomar realmente escolhas, e fazer escolhas firmes.
A alma precisaria estar muito bem equilibrada para que pudessem tomar essas decisões. Ou era Jesus ou não era, ou era o trabalho ou era Jesus. Ou era trabalhar informalmente em outro lugar, ou se fosse trabalhar nas indústrias, teria que abrir mão de 100% Jesus. E eu acho que é por isso que muitos deles estavam abrindo mão de tudo aquilo para seguir ao Senhor, e por isso que Jesus traz uma palavra dizendo: eu conheço as obras de vocês, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, e eu conheço as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha que igreja maravilhosa no quesito de relacionamento com o Senhor e de intimidade com Ele. Será que isso pode nos inspirar a influência de 4 deuses? Mas dentro da igreja também havia a influência de Jezabel, e ainda vem e traz uma palavra de elogio como essa, que é para encher o nosso coração, não é verdade? Agora veja bem, se eles conseguem vencer tudo isso, superando tudo isso com uma pressão, será que também nós não vamos conseguir? O que é que pode nos impedir? O que é que pode nos parar? Qual vai ser a nossa grande desculpa naquele grande dia? Qual é a nossa desculpa agora pós-pandemia? Já que as nossas agendas, contratos e tudo também virou de cabeça para baixo. E o que alegra o nosso coração? E isso daqui eu quero que a gente preste muita atenção. É muito importante nós prestarmos muita atenção em toda a história, porque o liberalismo de Jezabel, o autoritarismo, toda a sua influência para levar os irmãos à prostituição, tem um tempo também. E o Senhor traz uma palavra muito dura, não à igreja, mas ao espírito que estava ali, de dominador, o espírito de dominador de Jezabel. Deus traz uma palavra muito dura, o Senhor Jesus traz uma palavra muito dura quando Ele diz assim, olha, 2:21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Deus deu um tempo para que essa influência espiritual, para que ela parasse com essas heresias, para que terminasse esse autoritarismo, para que encerrasse o prejuízo que ela estava dando aos irmãos. Diz que Ele deu um tempo, então havia dado um tempo para que houvesse um arrependimento, porém não houve arrependimento nenhum da parte dela. Então agora Ele estaria trazendo o juízo. Então há um tempo, e havia então um tempo do qual, volto a dizer, o pastor estava olhando, estava acompanhando, só que agora o Senhor diz, eu dei a ela um tempo para que ela se arrependesse. Todavia ela não se arrependeu, e parece que agora viria não um juízo pastoral, nem um juízo da igreja, mas agora viria um juízo de Deus sobre a vida dela. E o versículo de número 22, quando ele vai dizer, e eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha que palavra fortíssima. A nenhuma outra igreja então era mostrado isso. Do mesmo jeito que tinha os irmãos que estavam sofrendo, e a pressão aqui sobre a igreja de Tiatira, eu creio que era uma pressão muito maior do que todas as outras igrejas, até porque tinha a questão fora secular, tinha a questão dentro da igreja e a cultura espiritual dentro dessa cidade aqui. O Senhor está falando assim, eu chamei ela a um arrependimento, mas ela não quer se arrepender. Então eu vou trazer para ela, e o texto que quer dizer assim, que eu vou prostrar ela numa cama, assim, é trazer uma enfermidade. Trazer uma enfermidade que pode levar à morte, se ela não mudar o seu comportamento.
E mais ainda, eu vou matar os seus filhos, ou não está falando de filhos carnais, mas filhos discípulos, das quais Jezabel influenciou. Eu vou matar eles, e todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que dá segundo as suas obras. Isso produz, com certeza, um fortalecimento naquela igreja, um temor maior ainda, e para isso também eu acho que é importante nós lermos esse texto todos os dias e todos os cultos na nossa igreja, nas nossas igrejas pós-pandemia, para que todos saibam que o Senhor está de olho, com os olhos muito bem abertos, e que Ele tem um domínio sobre a igreja, e que Ele pode olhar para a nossa vida e olha as palavras que de repente seriam palavras meia dura. Aquele que sonda a mente e o coração e sabe qual é a motivação de cada um. O que Ele quer tratar com Tiatira? Permaneçam firmes, eu vou guardar vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou suprir a vida de vocês. E o versículo de número 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não a conheceram, com eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Cristo agora não está falando mais com aqueles que exercem o autoritarismo de Jezabel. Se para Jezabel, seus discípulos e seus filhos na fé, ou filhos carnais, enfim, não sei, ela se mantém daquele jeito e quer se manter, fala assim, olha, eu vou trazer uma enfermidade e vou prostrar ela numa cama e vou matar também todos os seus filhos. Pode ser fisicamente, pode ser espiritualmente, mas pela palavra aqui é questão física realmente, é uma enfermidade que pegaria os discípulos de Jezabel ou a parte da sua família. Não sabemos que tipo de filhos realmente eram esses daqui. Agora ele volta a sua conversa para a igreja, para aqueles que estão se esforçando para se manter olhando para Jesus, para aqueles que estão se esforçando para se manter. Ele fala assim, olha, eu sei que existem alguns aí em Tiatira, os demais aí de Tiatira, que não estão mergulhando nessas profundezas. Olha o texto que ele diz aqui, versículo 24. Digo todavia vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como ele dizem, as coisas profundas de Satanás, envolvendo então na idolatria. E ele diz, versículo: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservardes o que tende. Ele percebe o nível de batalha espiritual, emocional que essa igreja está sofrendo, pensando nas famílias, pensando nos filhos. Ele fala assim, eu conheço alguns que têm se fortalecido e não querem ir junto com esses ensinos, que não querem dar ouvido a Jezabel, que não querem conhecer essa doutrina, mas em vez de conhecer as coisas ocultas de Satanás, as profundezas ocultas, estão querendo conhecer as profundezas ocultas do Senhor. Eu não vou colocar uma outra carga sobre a vida deles, eu não vou colocar, olha queridos, como a humanidade do Senhor é algo extraordinário, por se assemelhar comigo e com você, esse objetivo dele de falar assim, olha, eu conheço a fraqueza de vocês, eu conheço o problema que vocês estão enfrentando, eu estou vendo a adversidade que vocês estão enfrentando, eu não vou colocar nenhum outro peso sobre vocês, porque a carga que vocês estão exercendo já é muito forte, então eu não quero colocar nenhum peso sobre vocês. Olha, eu quero dizer para vocês, continuem mergulhando no conhecimento profundo do Senhor. Pode ter certeza que eu vou cuidar da doutrina dela, eu vou cuidar dessa pessoa, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar dos seus discípulos, mas eu sei que vocês têm se esforçado em se manterem fiéis, em se manterem dedicados. Então eu estou olhando para vocês e eu quero que vocês saibam o seguinte:
Fiquem tranquilos, eu não vou colocar nenhum peso, mais nenhum peso. Por isso que ele não queria cobrar excessivamente aquela igreja, apesar das falhas que essa igreja tinha, queridos. Apesar das falhas que essa igreja tinha, e ele sabia que tinha, apesar dessa influência maligna, apesar da influência externa, e conhecendo muito bem a estrutura dele, ele falou assim: eu conheço vocês, então eu não vou colocar mais peso. Pelo contrário, ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. O Senhor é o Senhor Jesus Todo-Poderoso, aquele que se manifestou em amor, aquele que desceu à mansão dos mortos, que conhece o nosso interior. É por isso que quando nós chegamos no livro de Atos, lá no capítulo 15, a igreja também fala: não vamos colocar mais peso nenhum sobre os gentios, apenas que eles fiquem longe da carne sufocada, do sangue e daquilo que é sacrificado ao ídolo. Então, meus irmãos, eu acho que tem muita coisa que é influência da nossa cidade, que é cultural da nossa cidade, que nós não podemos permitir que influencie a nossa igreja. E eu acho que nós precisamos trazer esse evangelho genuíno e pleno de que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, e que não existe barganhas, que não existe nenhum outro que domina, porque realmente Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos, aquele que é Senhor de todas as coisas, porque vai ser ao nome dele que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Eu creio que chega um momento que nós não podemos mais dar o nosso jeitinho brasileiro hoje. Vamos fazer isso e amanhã nós vamos consertar tudo isso. Vejo que essa é a hora desta igreja brasileira se levantar na autoridade e no poder do Espírito Santo e avançar, porque é algo poderoso que Ele tem guardado, escondido para cada um de nós. Ele tem separado uma porção especial para a minha vida e para a sua vida, e nós precisamos, como esses irmãos aqui, se alguns se aprofundar nas questões de Satanás, é hora da igreja mergulhar nas águas profundas que Ezequiel traz para nós, dizendo que o Senhor tem algo a nos levar e algo a se revelar a nós, muito maior, muito mais amplo também. Então, profundamente aqui no meu espírito estou entendendo que o Senhor está querendo curar realmente também a nossa alma, tocar a nossa alma aqui nesta manhã, para alimentar a tua fé, independente da situação que você está passando ou não. É só nós olharmos para esses irmãos e ver a pressão que eles estavam sofrendo. Talvez você está aqui nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, o horário que você vai estar assistindo essa mensagem, sofrendo uma grande pressão, preocupado com a questão financeira, como é que vai se dar, ou preocupado com uma questão emocional, ou preocupado com a questão familiar. Nós estamos falando aqui que Jesus está falando para a igreja assim: fiquem tranquilos, fiquem firmes, porque eu ainda continuo sentado num alto e sublime trono, e eu estou vendo o sofrimento e a vida de vocês também. Amém, queridos? Amém? Amém, meus irmãos? O Senhor está olhando para a igreja, o Senhor passeia nos corredores, o Senhor está cuidando de nós. Ele só diz assim: eu só quero que vocês tão somente conservem aquilo que vocês têm, até que eu venha. Mantenham a fé, mantenham a visão, fiquem tranquilos, eu estou olhando. E o versículo 26, 27, para nós caminharmos para a nossa conclusão, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, perseverança, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço como se fossem objetos de barro. Igual ele falou a Daniel lá, lembra o pé da estátua de Daniel, que veio uma pedra e quebrou? Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E eu quero caminhar para essa conclusão aqui, com aquilo que, aleluia, que é algo extremamente precioso. Ele diz: guarda as obras que você tem se mantido firme. Guarda. Meu irmão, vale a pena continuar se dedicando. Vale a pena continuar se esforçando. Pastor Lene, vale a pena continuar na luta.
Dina, vale a pena continuar perseverando, vale a pena o esforço. E ele vai dizer assim, ó, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Isso me lembra o Salmo 2. Salmo 2, o salmo de um governo, salmo de uma autoridade. Quando no Salmo 2, nós temos que ler o Salmo 2. O Salmo 2 é algo maravilhoso, porque vão juntar as nações, vão rir do Senhor, vão rir do ungido, vão dar risada, vão querer elaborar planos, maquinar planos, situações para destruir as pessoas. Pastor Lênin tem até um testemunho especial em relação a isso. Artimanhas que vão fazer, que tentaram fazer e que vão tentar fazer contra as pessoas, bolar estruturas para isso, e o Senhor fala para eles assim, fiquem tranquilos, se mantenham firmes naquilo que têm, porque se eles exerceram prejuízo sobre vocês, eu estou vindo para dar a vocês a autoridade. Eu vou dar para vocês a autoridade sobre as nações. O choro vai durar uma noite, mas na eternidade, no milênio, ele está dizendo que aqueles que foram oprimidos pelo sistema serão governadores durante o período do milênio. E ele vai dizer assim, ó, e ainda eu vou dar a vocês a estrela da manhã, que esse é o presente maior que todo ser humano, que todas as pessoas podem buscar e podem almejar também. O galardão para esses queridos aqui é algo fantástico. Eles estavam sendo vítimas da maldade dos homens, da perversidade dos homens, mas o Senhor está acalmando no coração deles, dizendo assim, fiquem tranquilos, permaneçam firmes, porque quando eu voltar as coisas então vão ser diferentes, e vocês vão receber a autoridade, e vocês vão ter a estrela da manhã. E aliás, uma das coisas que eu quero nesta manhã, e eu acho que é esse o desejo de todos nós, é restaurar sobre a nossa vida a autoridade novamente, a irmos orar e a profetizar e acreditar que o Senhor vai nos dar vitória. Havia no tempo de Jezabel e Acabe, foi no momento de Jezabel e Acabe, o momento mais difícil da história. Isso não estava no meu roteiro aqui, naquilo que eu queria transmitir, mas isso me veio à mente, creio trazido pelo Espírito Santo. Foi no momento mais difícil de Jezabel e Acabe que iniciou o ministério profético. E para iniciar o ministério profético, Deus chama Elias. Não sabe se da onde, sabia que era de Tisbe, mas não tinha linhagem especial, não era alguém de grande influência, mas ele inicia o ministério profético. Então eu quero acreditar que esse período pós-pandemia vai ser marcado por um momento profético na história da nossa vida. Então eu quero que você abra os teus lábios aí, profetiza sobre a tua cidade, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre você, meu irmão. Se de repente havia uma influência espiritual de fora, profetiza sobre a tua vida neste tempo agora e fala, Senhor, traga a influência do Espírito Santo. Eu quero mergulhar nas tuas águas, mergulhar na tua palavra, eu quero aprender de ti. Se havia alguma influência espiritual da cidade ou familiar que ainda dominava na tua vida, ou influência de relacionamentos, de palavra familiar, nesta manhã é uma manhã de libertação, porque o Senhor está visitando o seu povo, o Senhor está visitando a sua igreja, o Senhor está visitando teus filhos. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e coloque em prática. Sai andando, vai caminhando, faça a obra, se mantenha fiel, se mantenha no compromisso, porque a estrela da manhã está olhando para cada um de nós. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua dedicação, a tua perseverança, e eu tenho visto que os seus trabalhos são muito maiores do que os primeiros. Aleluia! Aleluia, queridos! Estou percebendo que depois dessa pandemia, eu estou percebendo que depois de tudo isso, a glória de Deus vai ser derramada sobre a igreja brasileira. A igreja de Tiatira me inspira, porque esses irmãos, a pressão que esses irmãos sofreram, a pressão que eles recebem, e olha a maneira como eles se comportaram, é inspirador para todos nós, inspirador para a minha vida, inspirador para a sua vida.
eles se dedicam, e eu quero ler com você esse Salmo 8. Eu quero ler junto com você esse Salmo 8 aqui. Que coisa linda que Deus vai fazer. Isso não pode mesmo não, Jéssica. Não podemos mais ser os mesmos. Deus tem que mexer com a nossa estrutura agora. Deus quer mexer com a nossa estrutura. Aleluia, eu estou sentindo também esse mesmo amor aqui neste lugar. E eu sei, me parece que eu estou entendendo que esse mesmo amor está alcançando cada casa, cada família aqui nesta manhã. Eu creio que o Espírito Santo está sobre a tua vida, onde você estiver aí, Deus de perto, Deus de longe, o Deus do monte, o Deus dos vales, está aqui nesta manhã. Parece que estamos reunidos no mesmo lugar, no mesmo Espírito, podemos glorificar o Senhor pela presença dEle. Querido, que coisa maravilhosa, o Deus tremendo está em nosso meio, Ele se manifesta. E Ele se manifesta mostrando que Ele não está limitado às quatro paredes. Ele usa as ondas e as redes sociais. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe onde você está aí a visitação do Espírito Santo nesta manhã, neste momento. Recebe um renovo do Senhor sobre a tua vida. Recebe a cura do Senhor sobre a tua alma. Recebe a cura do Senhor sobre o seu sentimento de pequenez. De repente você está meio enfermo, ou recebe a cura do Senhor neste momento. Que Ele profetiza sobre a vida de alguém nesse instante, de repente está dentro da tua casa. Profetiza sobre a vida da tua família. Profetiza onde você está. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, que coisa preciosa, que mover maravilhoso. Recebe a cura na estima, recebe a cura na tua estima, querido. Recebe a cura na tua alma nesta manhã. O Senhor olha para a igreja de Tiatira e para o Império Romano, era uma cidade que não tinha tanto valor. Só que para o Senhor Ele olha de frente para essa cidade e Ele gasta mais tempo com Tiatira, que para os homens não tinha importância, mas para Ele tinha. Talvez você ache que para os homens você não tem importância e não tem valor, mas para o Senhor você tem um valor gigantesco. E Ele quer gastar um tempo precioso comigo e contigo. Ele quer gastar um tempo com cada um de nós. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. O Senhor está visitando o estado de São Paulo, Deus está visitando o Brasil, Deus está visitando o Peru, aquecendo Juliaca, aquecendo, fortalecendo a cada um. Oh Deus, Deus, e olha só o que diz o Salmo 8, aleluia. Parece que estão naqueles cultos que a gente não gostaria nem que terminasse o culto. Aqueles momentos maravilhosos que a gente nem gostaria que terminasse. Olha o que ele diz no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, o Deus que cuida de nós. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem que desse lembres, e filho do homem para que o visites, fizeste o... Perdão, que estou lendo o salmo errado aqui, esse era o salmo também, mas não era isso que eu queria não, eu queria ler o 2, perdão. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, olha... E ele começa a rir dele e a zombar, diz que o Senhor se ri dele, e o Senhor então olha no céu e o Senhor zomba deles, de cada um deles. O Senhor se ri e o Senhor olha e começa a falar, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte,
proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e a despedaçará como um vaso o olheiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que a mãe não se ire, e o Senhor perverso abandone o seu caminho e experimente a sua ira. Bem-aventurado aqueles que se refugiam no Senhor. Numa manhã como essa, preciosa como essa, eu quero orar junto com você. O Senhor está olhando para a minha vida, olhando para a sua vida também. O Senhor está olhando para cada um de nós. Que o Senhor visite realmente poderosamente cada casa nessa manhã. Que a graça maravilhosa e o poder do Espírito Santo visite cada lar, cada família. Que possa nos trazer um renovo extraordinário, um temor e um tremor muito maior. Que a nossa vida realmente seja abalada neste período. E que a pós-pandemia seja um momento poderoso de vida para cada um de nós. Que o Senhor cure a igreja brasileira, que o Senhor nos cure, porque o amor dele já foi derramado aqui no nosso coração e na nossa vida. E antes de nós orarmos, olha só, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosa do que as primeiras. Que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra, possa olhar para nós e encontrar isso na nossa vida daqui para frente, no período pós-pandemia. Que Ele possa nos encontrar assim, pessoas que possamos guardar os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa palavra. Ele virá. Vamos orar nessa manhã, vamos orar por cada família, orar por cada vida. Que o Senhor cure realmente cada coração. Nós não precisamos e não podemos continuar olhando para as pessoas, nós precisamos avançar. Espírito Santo, nesta manhã, aleluia, que o Senhor separou para cada um de nós, aonde estivermos e aonde estão, visita-nos, ó Deus, e não somente nós, visita a nossa casa, visita os nossos filhos, e ajuda-nos a nos submetermos à Tua palavra. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dai glória, por amor à Tua fidelidade. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos, a casa, o chamado, a mente. Fortalece, Senhor, o espírito de cada um dos meus irmãos, para que aquilo que a alma deseja fazer seja subjugado, mas que possamos olhar para a Tua palavra e aplicar a Tua palavra na nossa vida. Então, em nome de Jesus Cristo, toma eles nas Tuas mãos. Espírito de saúde, visita cada lar e cada familiar enfermo. Glorifica o Teu nome, Senhor, glorifica o Teu nome. Oramos pelo Brasil, que o Brasil seja visitado pelo Senhor, que o Peru seja visitado pelo Senhor, que o Equador seja visitado pelo Senhor, que o Chile seja visitado, que a América Latina, Senhor, seja visitada pelo Senhor poderosamente, que as nações recebam a Tua visitação. Deus, trabalha na Tua igreja ao longo deste tempo agora. Deus, em nome de Jesus, que o período pós-pandemia, o nosso coração possa estar 100% voltado para o Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Visita-nos, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Possamos Te entregar, como diz o texto ali, que possa suscitar das criancinhas o perfeito louvor, e que o Senhor possa se rir, Senhor, dos governantes que têm maquinado mal contra a Tua igreja, contra o Teu nome, aonde estiverem, que a Tua mão esteja sobre cada um deles, exercendo justiça. Confiamos em Ti e oramos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos irmãos.
Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que Ele te dê a paz. Que Ele enche o teu coração de alegria. Profetiza. Se depois que terminar tudo isso, vier uma notícia, que de repente seja uma notícia que te agrade, profetiza sobre essa situação. Profetiza sobre essa situação. Não receba isso, falar isso mesmo. Não, fala, profetiza, Senhor. Profetiza. E profetiza mesmo sobre cada situação. Sobre cada notícia que você perceber que não é uma notícia legal, vai e profetiza. Profetiza. E você vai ver a glória do Senhor alcançando o teu coração, alcançando a sua vida e te fortalecendo. Seremos profetas em meio ao caos. Eu declaro sobre a tua vida, profeta em meio ao caos. Então profetiza com muita saúde, profetiza sobre cada dificuldade. Vamos profetizar contra o governo de Jezabel e Acabe. Vamos profetizar saúde, vamos profetizar saúde espiritual, vamos profetizar sobre as nossas igrejas, vamos profetizar sobre o nosso ministério, sobre a nossa liderança. Vamos profetizar, queridos. Vamos manter aquilo que nós recebemos. Nós vamos abençoar. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Hein? Vamos profetizar, manifestar a graça e libertar e abençoar aquele que Deus quer libertar. Seja uma bênção onde você está. Profetiza no lugar onde você está e a glória de Deus irá à nossa frente, será o nosso escudo. Com certeza a bênção do Deus de Jacó está sobre a nossa vida. Profetas do Senhor, aonde estiver, no lugar de trabalho, enfim, aonde você estiver, Deus está chamando essa igreja e Ele não quer colocar um peso maior, mas Ele diz, guarda aquilo que tem, que é o mais precioso, a estrela da manhã, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. E a ele seja a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos, por todos os domínios e por toda a eternidade. E em nome de Jesus, seja abençoado. Que o Senhor possa te guardar neste final de semana e te dar uma semana abençoada. Abençoe a vida de outras pessoas, se você pode. Compartilhe essa mensagem com alguém. Ou você pode compartilhar até mesmo essa mensagem desta manhã com pessoas que de repente você fala, essa palavra vai te abençoar. Desafie ela também a ouvir essa palavra e a se fortalecer no Senhor. Talvez já esteja oprimido pela situação. E uma palavra dessa pode trazer uma libertação e fortalecer esse irmão, trazer de volta até, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, beijo no teu coração. Amanhã, 10 horas, eu espero você aqui em mais um Café com Coragem, para que juntos rompamos e vençamos